Officials call it a game changer, a weapon so powerful it can cut through steel plates like butter without explosives or gunpowder. It's an electromagnetic railgun, and until today it had never been seen publicly. As San Diego 6's Derek Stahl reports, the most exciting feature may be the price. As imagens que vocês estão vendo se referem ao railgun, que é uma arma moderna que tem sido usada pela Marinha dos Estados Unidos. E é um canhão extremamente poderoso. A diferença desse canhão, o que ele tem de especial, é que o projétil é acelerado por uma força magnética. E isso permite que ele seja acelerado a velocidades maiores do que normalmente se consegue com explosivos químicos. Então gera um canhão de maior alcance. O que a gente vai fazer aqui é um paralelo com um outro tipo de canhão cujo projétil é acelerado magneticamente, que é conhecido também como rifle de Gauss. E o rifle de Gauss ele é considerado uma pseudo-arma. Oi gente, eu sou o professor Schumacher. O que a gente vai discutir aqui é a questão de fontes de energia e a grande pergunta que está por trás disso aí é: isso faz parte do capítulo 2, né, do material que a gente tem disponível. Um experimento bastante útil para a gente fazer essa discussão é o rifle de Gauss e é o experimento que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, então vamos verificar aqui um pouco em que configurações o rifle pode funcionar. Então a gente seleciona aqui um estágio e vamos colocar só uma bolinha desse lado aqui, vamos ver se funciona. E a gente observa que essa bolinha não sai. Então vamos armar aqui de novo esse estágio, colocar duas bolinhas, tá? E ver como é que ele funciona. E aí a gente vê que a bolinha já tem um ganho de velocidade, tá? Mas não necessariamente precisa ser só duas bolinhas desse lado, pode ser com 3, tá? Também há um ganho de velocidade. A questão não pode ser limitada só a esse tipo de configuração, a gente pode ter 3 desse lado, uma desse lado, né? E a gente lança a bolinha. De novo, a gente vê que essa bolinha sai com uma velocidade menor, né? Há um ganho menor no caso de quando a gente já tem uma bolinha desse lado, tá? Agora, se a gente tem duas de cada lado, a gente pode ver de novo que não funciona. Então existe alguma coisa com relação à configuração do sistema em que ele funciona ou não funciona. Essa configuração né, dos testes que a gente fez aqui mostra que a gente tem que ter mais bolinhas desse lado do que desse lado para o rifle funcionar. Okay? Então a configuração é importante nesse caso. Então você imagina que tem um astronauta no espaço e ele cai em direção à Terra. A gente pode representar esse modelo como a gente vê, vindo do espaço, ele cai diretamente na Terra, ou a gente pode representar esse mesmo processo por meio de um posto de potencial, onde o astronauta vai caindo na Terra seguindo a curva do posto de potencial. A gente pode fazer o mesmo raciocínio com o caso magnético, o caso do rifle de Gauss. O processo onde a bolinha inicial, quando ela vem se aproximando do ímã, ela é atraída por esse ímã, ela vai cada vez mais rápido até esse ímã. É como se ela caísse no posto de potencial magnético e fosse se aproximando do ímã pela curva de potencial. Então a gente pode fazer um paralelo entre a aproximação dessa bolinha em relação ao ímã, ela seguindo pelo trilho e sendo acelerada, mas a gente também pode representar por meio do posto potencial ela se aproximando, seguindo a curva do posto potencial, onde fica claro que a variação da energia cinética que ela ganha é igual à energia inicial do posto potencial, o que a gente pode chamar de energia de aproximação. No momento que a esfera
colide com o ímã, ela transfere essa energia cinética para a esfera que está do outro lado, para a última esfera que está quando tem mais de uma, quando tem duas, por exemplo. Isso funciona de uma maneira semelhante àquele pêndulo de Newton, onde você tem pêndulos formados por várias esferas, e você tem de um lado uma esfera que bate nessa sequência de esferas e ela transfere toda a energia cinética para a última esfera que está do outro lado, e essa oscila, bate de volta e transfere para aquela inicial, e aquilo fica um processo contínuo. Então, um processo parecido. Para conseguir escapar da força magnética, ela tem que vencer o poço de potencial, mas essa energia é menor que a energia de saída. Existe uma diferença de energia entre esses dois casos. A energia que a bola aproximando, ela ganha com a energia de aproximação, e a energia que a bola perde quando ela sai. Essa é a diferença que pode ser destacada no poço potencial entre uma bolinha e outra, que é um ΔE. Esse ΔE é responsável pelo ganho de energia cinética que a bolinha de saída tem em relação à bolinha de chegada. E é daí que vem a energia que vem do rifle de Gauss. A gente já está na situação aqui em que a gente pode discutir. A gente discutiu em detalhes no capítulo 2 que toda vez que a gente vai aproveitar a energia de um sistema, a gente se aproveita também de uma configuração especial do sistema. E aqui com o rifle de Gauss não é diferente. Então eu tenho aqui o rifle armado, pronto para ser disparado, e vamos usar ele para derrubar aqui. E agora estou numa situação em que eu quero usar o rifle novamente. Então eu preciso rearmar o rifle. Então o que eu faço? Eu coloco o projétil aqui de novo, e repara que essa esfera aqui, eu vou ter que tirar ela daqui para colocar ela aqui de novo. E para isso eu preciso trabalhar em cima dessa esfera, ou seja, eu preciso fazer a força. Ele não é pouca não, esse ímã é extremamente forte, é um chamado de super ímã de neodímio. Então eu tenho que tirar essa esfera daqui para colocar ela aqui, tá? E mesma coisa nesse estágio, eu também preciso tirar essa esfera daqui, então eu também preciso trabalhar nela para poder colocar ela longe do ímã, tá? Isso é análogo, por exemplo, ao caso de uma besta, Então, a pessoa que usa uma besta, que é aquele arco e flecha, que você segura como se fosse um revólver ou como se fosse uma espingarda, Você tem um arco em que toda vez que ele utiliza a besta e ele quer reutilizar de novo, ele precisa armar de novo. Então, ele precisa acumular aquela energia elástica da besta e armar ela de novo. Então, ele precisa trabalhar em cima do sistema, deixa aquilo travado, e aí o gatilho simplesmente, ele coloca o projétil ali, simplesmente libera a energia de uma configuração específica que ele conseguiu a hora que ele rearmou a besta. Aqui foi a mesma coisa. Eu precisei trabalhar em cima dessas esferas, fazer força física, de modo a rearmar o meu sistema, tá? E aqui é como se fosse o gatilho, Eu simplesmente dou uma pequena energia inicial para essa esfera e aí eu posso usar o rifle de novo. Ou seja, como eu tive que trabalhar para rearmar esse sistema, como eu estou fazendo agora, eu posso dizer que esse rifle de Gauss aqui é movido a feijão. Então a gente acabou de ver no rifle de Gauss que a cada estágio que ele passa, cada ímã, a bolinha que sai ganha uma energia cinética ΔE. Então se eu tenho 2 estágios, eu tenho 2 vezes o ΔE. Por que não fazer 100 estágios? Ou melhor ainda, fazer um grande trilho em formato circular, onde esse processo não tem fim. E aí, em princípio, eu conseguiria gerar energia infinita. Será que isso é possível?